Olá a todos, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos e sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, da Unifase. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de anatomia, eu vou falar um pouco sobre sistema respiratório. Vai ser uma prática demonstrativa. Então nós vamos projetar diversas imagens, diversas fotografias de peças do acervo da Faculdade de Medicina de Petrópolis, do Laboratório de Anatomia, e observando essas peças nós vamos identificar as principais estruturas do sistema respiratório, ok? Qual é o objetivo educacional? Quais são os objetivos educacionais de nossa prática de hoje? Nós vamos ter que reconhecer o segmento do corpo representado. Como é uma prática de sistema respiratório, a gente vai projetar diversas imagens da cabeça, do pescoço e do tórax. Então a gente tem que identificar qual que é o segmento do corpo que está sendo representado naquela imagem. Reconhecer o lado representado, quando houver o lado direito, o lado esquerdo. Além de reconhecer o lado, é importante também o reconhecimento da vista da peça. Se é uma vista anterior, se é uma vista posterior, se é uma vista lateral, de qual lado, se é uma vista superior, se é uma vista inferior, para a gente conseguir interpretar a peça. Identificar as estruturas que estão sendo demonstradas pelo professor. Não é objetivo do nosso encontro de hoje esgotarmos completamente as estruturas do sistema respiratório. Eu vou dar uma ênfase do que é mais importante do ponto de vista clínico e também do ponto de vista cirúrgico. Não é objetivo a gente esgotar completamente as estruturas. Compreender a relação dessas estruturas que foram demonstradas com a peça. Então é importante, a peça vai estar fotografada, eu vou demonstrar essas estruturas e vocês têm que compreender a relação daquela estrutura demonstrada com a peça como um todo, né? E utilizar o material para correlação com o conteúdo teórico. Então, uma prática bastante tranquila, bastante fácil, não é? A gente vai complementar o nosso estudo teórico. Eu vou projetar algumas imagens, vou esperar um certo tempo para vocês se acostumarem com a imagem e a gente vai descrever as estruturas que são mais importantes, ok? Então, vou projetar a primeira imagem. A gente aguarda sempre um tempo para que vocês se acostumem com a peça, identifiquem o segmento representado. Aqui não tem muita dúvida, né? Então, uma imagem de crânio, uma vista anterior do crânio humano, não é? Obviamente sem aqui o elemento da mandíbula. Então, o crânio é formado por diversos ossos que vocês conhecem, osso frontal, por exemplo, aqui representado. Eu tenho a maxila aqui representada, eu tenho os orifícios, né, das órbitas, e eu tenho um grande orifício na parte central do viscerocrânio, que eu chamo de abertura piriforme, em formato de pera, né, abertura piriforme. Esta abertura piriforme vai ter relação com a nossa cavidade nasal. Chamo também a atenção para esses dois ossos localizados aqui na região do dorso do nariz, na parte mais superior, que são os dois ossos nasais. Observem que os dois ossos nasais se conectam por intermédio de uma sutura internasal. Esses ossos nasais são importantes em relação ao sistema respiratório. São ossos chaves aqui, localizados no viscerocrânio, e não é raro de acontecer alguns traumatismos, principalmente em alguns esportes, onde você tem fratura de osso nasal. Então é muito comum disso acontecer. Então, esta peça demonstrando aqui a abertura piriforme, que vai ter relação direta com a nossa cavidade nasal, e aqui os dois ossos nasais localizados aqui no viscerocrânio.
Uma imagem bastante interessante, bastante relevante, também uma imagem de crânio, agora com uma vista inferior desse crânio. Estou vendo aqui a base do crânio. Vocês reconhecem aqui o grande forame magro, localizado aqui no osso occipital, na base do crânio, né? Mas o que chama atenção para a nossa prática de hoje seria esta estrutura aqui localizada anteriormente. Essa estrutura localizada anteriormente seria a maxila. Maxila no seu processo palatino da maxila. Este processo palatino da maxila vai formar o assoalho da nossa cavidade nasal, ou o teto da cavidade oral. Então, uma estrutura bastante importante em relação ao sistema respiratório. E observem posteriormente, a cavidade nasal, ela possui duas aberturas. Essas aberturas são chamadas de coanas ou coanos. Então, nós temos uma cavidade nasal do lado direito e uma cavidade nasal do lado esquerdo. São duas cavidades nasais e essas duas cavidades nasais se comunicam posteriormente com a nasofaringe por intermédio dessas duas aberturas aqui, que são as coanas ou coanos. Observem também que, formando aqui o palato duro, além do processo palatino da maxila, eu tenho um outro osso, que é chamado de osso palatino. Este osso aqui, que também, junto com o processo palatino da maxila, vai formar ali o nosso assoalho da cavidade nasal. Uma peça bastante interessante para a gente relembrar aí as estruturas denominadas de coanos ou coanas, né? Aqui uma outra peça bastante relevante, bastante interessante, é uma peça de crânio, não é? Eu estou vendo a parte da base do crânio, porém com uma vista superior, uma vista interna do crânio, certo? Observo aqui na parte mais inferior o forame magno, mas o que chama atenção em relação à cavidade nasal seria essa fossa craniana anterior. Então essa aqui seria a parte anterior e ali a parte posterior. A fossa craniana anterior, ela vai possuir ali o teto da cavidade nasal, formada principalmente por uma lâmina chamada lâmina cribiforme do osso etimoide. Essa lâmina cribiforme vai ser importante porque ela vai ser atravessada por axônios do primeiro nervo craniano, nervo olfatório, o nervo que vai perceber o olfato da nossa cavidade nasal. Então observem, toda fragmentada aqui, formando aqui a lâmina cribiforme do nosso osso etimoide. Esta região seria a fossa craniana anterior, que seria o nosso teto da cavidade nasal. Observem posteriormente uma região também bastante interessante. Eu tenho aqui a cela túrcica ou fossa hipofisária, onde a gente vai encontrar a nossa glândula hipófise. A glândula hipófise também tem uma relevância significativa com a cavidade nasal, uma vez que algumas cirurgias para acessar a hipófise podem ser realizadas via cavidade nasal, minimizando ali as sequelas pós-operatórias da nossa intervenção cirúrgica. Então, uma peça bastante interessante, mostrando aqui a fossa craniana anterior com a nossa lâmina crivosa do osso etimoide e aqui a fossa hipofisária, onde ficaria localizada aqui a glândula hipófise. Uma outra imagem bastante interessante, não é? Uma vista anterior e um pouco oblíqua, um pouco superior desse crânio, onde ele foi cortado, não é? Eu tive aqui um plano transversal cortando esse crânio, retiro a parte de cima na calota craniana e observo
os dois ossos frontais cortados de forma transversa. E observem dois grandes seios do conjunto dos seios paranasais, chamados de seios frontais. Eu tenho um seio frontal direito e um seio frontal esquerdo, que na grande maioria das vezes eles não são simétricos. Então nós temos diversas cavidades aéreas no crânio, nós temos ossos pneumáticos no crânio, e essas cavidades aéreas se relacionam com a cavidade nasal, né? E aqui está demonstrado o seio frontal. O seio frontal é uma cavidade aérea localizada no interior do osso frontal. Eu tenho o seio frontal direito e o seio frontal esquerdo. Aqui um corte sagital do crânio, né? Fiz um corte sagital do crânio, retirei a parte do lado esquerdo e estou observando a parte que restou do lado direito. Esta aqui é a parte anterior e esta aqui é a parte posterior. Observe agora o seio frontal nesta vista. O que chama atenção aqui seria a cavidade nasal. Observem o teto da cavidade nasal, formado aqui pela lâmina cribiforme do osso etimoide. Observem também o septo nasal. O septo nasal é uma estrutura óssea, principalmente, que vai dividir as duas cavidades nasais, uma cavidade nasal direita e uma cavidade nasal esquerda. Observando aqui o septo nasal, lâmina perpendicular do osso etimoide. Eu tenho posteriormente o osso vomer, que vai formar o componente ósseo do septo nasal, e esse septo nasal ele foi fragmentado, e a gente consegue observar um seio paranasal no interior do osso maxilar, no caso aqui do osso maxilar do lado direito, seria o seio maxilar, também uma importante cavidade aérea localizada, né, dentro do osso maxilar. Observem também algumas cavidades aéreas localizadas no interior do osso etimoide. Eu tenho diversas cavidades aéreas divididas em células etimoidais anteriores, médias e posteriores, ou seio etimoidal anterior, seio etimoidal médio e seio etimoidal posterior. E nesta vista, a gente consegue identificar também aqui o seio esfenoide, um outro seio paranasal importante. Observem que superiormente ao seio esfenoide eu vou encontrar aqui a fossa hipofisária. Então, muitas vezes, durante uma neurocirurgia, para acessar a glândula hipófise, eu tenho acesso pela cavidade nasal e eu fragmento aqui o seio esfenoide, né? Fragmento o osso esfenoide, atravesso o seio esfenoide e acesso aqui a fossa hipofisária, uma cirurgia transesfenoidal, muitas vezes utilizada para retirada de um adenoma hipofisário. Aqui a gente demonstra também um corte sagital, né? Um corte de cabeça sagital. Eu retirei agora o lado direito e estou observando o lado esquerdo que restou da figura, né? Preservando também estruturas neurais, estruturas moles localizadas na cavidade nasal, a região da língua e cavidade oral aqui representada. O que chama atenção aqui seria o seio frontal nesta topografia, observando esta parte aqui seria a parte anterior, esta aqui é a parte posterior. Chama atenção, seio frontal. Eu vou encontrar
aqui o septo nasal, fragmentado aqui na sua porção intermediária. Eu vou encontrar o palato duro, formado pelo processo palatino da maxila e o osso palatino posteriormente, e o palato mole. Observem aqui uma coana, relação da cavidade nasal, no caso aqui do lado esquerdo, com a nasofaringe, primeira porção da faringe. Se vocês observarem aqui na parte mais anterior, eu tenho os ossos nasais e eu tenho cartilagens que vão formar aqui o dorso do nariz. Observando com mais atenção, eu vou lembrar aqui do nosso seio esfenoide. Seio esfenoide, um dos seios paranasais que vai ter relação aqui com a nossa glândula hipófise. Aqui representada uma outra peça, um corte semelhante da peça anterior, um corte sagital, né, ao nível da cabeça, observando aqui nessas estruturas o septo nasal. E observem que quando foi retirado, né, a metade direita da cabeça, restou aqui nesta peça alguns cornetos, algumas conchas nasais, que vão ser demonstradas melhor nas próximas figuras. Mas o que chama atenção nesta peça seria a abertura posterior, que comunica a cavidade nasal com a nasofaringe, coana, né? E aqui acima eu vou encontrar o seio esfenoide e a sua relação com a glândula hipófise. Observem aqui o palato, assoalho da cavidade nasal, palato duro, formado aqui por estruturas ósseas, e posteriormente o palato duro eu vou encontrar o palato mole. Esta é uma peça super interessante, super relevante, um corte transverso da cabeça, né? E eu estou tendo uma vista inferior desse corte transverso. Então, vamos imaginar que uma pessoa está deitada aqui com os pés voltados para os senhores. Eu fiz um corte na cabeça, corte transversal, retirei a parte de baixo, e a gente está vendo a parte que ficou, a parte de cima deste corte, né? E a gente observa aqui a parte anterior da peça e aqui a parte posterior da peça. Observem que anteriormente a este corte eu vou encontrar a cavidade nasal, aqui representada. Eu tenho, dividindo as duas cavidades nasais, um grande septo, chamado de septo nasal, este septo aqui. Observem também um dos seios paranasais importantes, um dos conjuntos de seios paranasais, o seio etimoide do lado direito e o seio etimoide do lado esquerdo, né? Dividido aqui em diversas células etimoidais anteriores, médias e posteriores. E observem que esse seio etimoide, ele se relaciona lateralmente com a órbita, o local onde nós iremos encontrar principalmente os globos oculares. Então, aqui representado o seio etimoide ou seio etimoidal, que é dividido em células etimoidais anteriores, médias e posteriores,
dos dois lados. E posteriormente eu vou encontrar aqui o seio esfenoide. O seio esfenoide, ele também é dividido em um septo, né? Então, muitos livros trazem seio esfenoide direito e seio esfenoide esquerdo, mas na grande maioria dos livros trazem o seio esfenoide, um grande seio esfenoidal localizado no osso esfenoide, e esse seio ele é dividido por um septo. Aqui uma imagem interessante que talvez tenha uma certa relevância também com a árvore respiratória. É um corte, agora um corte coronal, um corte frontal da cabeça, não é? Estou observando aqui superiormente os dois hemisférios cerebrais. Na parte mais inferior eu vejo aqui alguma coisa de tronco encefálico e também os dois hemisférios cerebelares. Porém, o que chama atenção em relação ao sistema respiratório nesta imagem aqui seria estas estruturas aéreas no interior do osso temporal. Então nós temos aqui uma estrutura que é chamada de processo mastoide. Esse processo mastoide é relevante, é importante, não é? Muitas vezes uma sinusite, que seria uma inflamação nos seios paranasais, ela pode se complicar, pode levar também a uma mastoidite. Uma mastoidite pode levar a uma sinusite e também pode levar a uma meningite. Então observem aqui a meninge, a dura mater, recobrindo aqui profundamente o processo mastoide, localizado no osso temporal. Também um corte sagital, né? Corte sagital onde foi retirado o lado direito e eu estou observando o lado esquerdo da peça, né? Observo aqui não mais o septo nasal que foi retirado e observo algumas conchas nasais. Nós temos 3 conjuntos de conchas nasais: concha nasal inferior, a concha nasal média e um pedacinho aqui da concha nasal superior. Então nós temos projeções na parede lateral da cavidade nasal. Essas projeções são chamadas de conchas ou cornetos. Eu tenho a concha nasal inferior, a concha nasal média e a concha nasal superior. Observando com atenção, a gente vai relembrar aqui do assoalho da cavidade nasal. Eu tenho o processo palatino da maxila e o osso palatino, e também o palato mole posteriormente, se projetando aqui em direção à faringe. E relembrando, né, nós temos aqui a coana, este orifício que comunica a cavidade nasal com a nasofaringe posteriormente. Nesta imagem a gente consegue identificar também o seio frontal. A mesma imagem, né? Estou observando aqui a parede lateral da cavidade nasal, reconheço aqui a concha nasal inferior, né? E agora, levantando a concha nasal média, eu vou encontrar aqui o meato nasal médio. Esse meato nasal médio é super importante, uma vez que ele recebe a secreção produzida no seio frontal, por exemplo. Então, tem um ducto, chamado ducto frontonasal, que vai levar a secreção até a cavidade nasal, mas de forma específica no meato nasal médio. E observando também, eu vou encontrar um orifício de drenagem
da secreção produzida no seio maxilar. Então, o seio maxilar também drena no meato nasal médio. Ósteo do seio maxilar ou ósteo de Geralder. Também uma imagem de um corte transverso, retirei a parte direita e fico observando a parte esquerda da fotografia. Observo aqui posteriormente, já na nasofaringe, um orifício. Este orifício é importantíssimo e ele é chamado de ósteo faríngeo da tuba auditiva. Vamos interpretar o nome. Ósteo é um buraquinho, um orifício. Faríngeo, porque fica localizada na faringe, primeira porção da faringe aqui, no caso a nasofaringe, da tuba auditiva. Então eu tenho a tuba auditiva que se conecta, não é, na nasofaringe, que vai ter muita relevância com a cavidade nasal e com a primeira parte da faringe. Então algumas infecções na nossa cavidade nasal podem também levar a comprometimento da tuba auditiva e, consequentemente, levar a uma infecção do ouvido médio, né? Por onde sai esta tuba auditiva. Observe aqui o ósteo faríngeo da tuba auditiva. Observando com atenção, eu vou interpretar aqui a imagem da concha nasal inferior. Eu tenho aqui a concha nasal média, parcialmente fragmentada, e um pedaço aqui da nossa concha nasal superior. Esta imagem também é interessante. Observando aqui na nasofaringe, eu vou encontrar aqui a parede posterior da nasofaringe, onde a gente vai encontrar uma tonsila também super relevante, a nossa tonsila faringeia, fazendo parte ali de um tecido linfóide associado a mucosas, um importante tecido que vai proteger a via aérea, né? Aqui a mesma imagem anterior, porém eu estou aqui afastando um pouco a língua da estrutura, né? Observo aqui a primeira parte da faringe, que seria a nasofaringe. Observe aqui o ósteo faríngeo da tuba auditiva. E observo também a segunda parte da faringe, que seria a orofaringe, que se comunica anteriormente com a cavidade oral. Eu tenho um grande orifício chamado istmo das fauces, que vai comunicar a orofaringe posteriormente com a cavidade oral localizada anteriormente. Então nós temos 3 subdivisões da faringe. Eu tenho aqui representado a nasofaringe, a orofaringe e inferiormente eu vou encontrar também a laringofaringe, em relação ali com a nossa laringe, continuação aí da árvore respiratória. Esta é uma peça muito bonita, muito bem preparada, né? Onde a gente consegue identificar o septo nasal em toda a sua extensão, né? Desde a parte superior, onde ele se une aqui com a fossa craniana anterior, até a parte inferior, onde ele vai se unir aqui com o assoalho da cavidade nasal. Então, o septo nasal, formado aqui pela lâmina perpendicular do osso etimoide, eu tenho o osso vomer
e também uma cartilagem, chamada cartilagem do septo. Relembrar que o septo nasal é uma região bastante vascularizada. Existem diversas artérias importantes que vão levar o sangue até o septo nasal. Existem veias importantes que vão drenar esse sangue localizado no septo nasal. E a principal ação dessa grande vascularização seria aquecer, né? Aquecer o ar que vai atravessar a cavidade nasal antes de chegar aqui na nossa faringe posteriormente. Observando com atenção, a gente vai encontrar também o seio frontal e vamos encontrar também o seio esfenoide. É uma peça tão boa que a gente conseguiu identificar aqui exatamente a fossa hipofisária, a nossa célula túrcica, né? E a relação desta fossa hipofisária com o seio esfenoide. Posteriormente, a gente encontra aqui uma coana, comunicação da cavidade nasal localizada anteriormente com a nasofaringe localizada posteriormente. E aqui a mesma peça, dando uma ênfase nesta estrutura aqui, que seria o ápice do palato mole posteriormente. Uma estrutura em forma de sinete, que é denominada anatomicamente de úvula. Seria aquela estrutura mole localizada no ápice do palato mole posteriormente. Uma estrutura que tem relevância também com a árvore respiratória. Esta é uma peça de difícil interpretação, né? Eu tenho um fragmento da face onde eu fiz um corte sagital atravessando o seio maxilar. Então eu tenho aqui uma face, a parte anterior da face, a gente consegue identificar aqui, interpretar o nariz. E eu tenho posteriormente um grande seio localizado no interior do seio maxilar, que seria o seio maxilar. Então este seio aqui, seio maxilar. Observem que o seio maxilar possui um ósseo, o ósseo do seio maxilar, que vai levar a secreção produzida no seio maxilar até a cavidade nasal, de forma mais específica no meato nasal médio. Uma outra fotografia de um corte sagital da cabeça. Fiz um corte sagital, retirei o lado esquerdo e estou observando o lado direito da figura. E a gente consegue interpretar aqui em cima o seio frontal, posteriormente o seio esfenoide. Eu tenho aqui uma visualização parcial da parede lateral da cavidade nasal, com as conchas ou cornetos. Na sequência, eu tenho cavidades aéreas localizadas nesta topografia no osso etimoide, que são as células etimoidais posteriores aqui representadas. Posteriormente à cavidade nasal, eu vou encontrar a nasofaringe. Observem aqui a coana comunicando a cavidade nasal com a primeira porção da faringe. E aqui fica bem claro a nasofaringe, a orofaringe
e a laringofaringe. As 3 porções da nossa faringe. Também uma imagem bastante interessante da nasofaringe. Estou observando aqui posteriormente a cavidade nasal, a nasofaringe. Observe aqui a parede posterior da nasofaringe, onde nós encontraremos a nossa tonsila faringeia. E aqui eu observo o ósseo faríngeo da tuba auditiva. E posteriormente ao ósseo faríngeo da tuba auditiva, eu encontro o tórus tubário ou tórus tubal. E nesta imagem ficou bem claro aqui na nossa cavidade nasal. Estou observando aqui a parede lateral da cavidade nasal do lado direito e observo aqui a concha nasal inferior, a concha nasal média e aqui a concha nasal superior. Dividindo aqui a nossa cavidade nasal em 3 meatos. O meato nasal inferior, o meato nasal médio e o meato nasal superior. Uma outra imagem aproximando aqui a visualização do septo nasal. Relembrando aqui, limite superior, o teto da cavidade nasal, eu tenho a lâmina cribiforme do osso etimoide. Superiormente eu teria a fossa craniana anterior. E o limite inferior eu tenho o pálato, né? Pálato duro e pálato mole. Este é um corte desafio. É muito difícil interpretar esta imagem. Vou dar um tempo para que vocês tentem interpretar a imagem, mas é muito difícil esta interpretação. Bom, imagina só um corte sagital, né, na cabeça. Fiz um corte sagital na cabeça, né? E agora eu abri esse corte. Então eu estou conseguindo interpretar esse corte aberto. Estou vendo dos 2 lados, né, das 2 faces desse plano. Então é um corte sagital na face, se aprofundando aqui para a parte profunda do terço médio e o terço inferior da cabeça. Então, fiz um corte sagital, abri esse corte e estou vendo esta imagem pela frente, uma vista anterior. Se vocês observarem com atenção, a gente vai compreender que aqui se encontra a mandíbula seccionada, né? Eu vou encontrar também a língua cortada, vou encontrar o palato cortado, seccionado, e acima do palato eu vou encontrar a cavidade nasal aberta. De um lado foi preservado aqui o septo nasal, e do outro lado a gente consegue identificar aqui algumas conchas. Então, esse corte é o corte mais difícil de interpretar na nossa prática demonstrativa de hoje.
Esse é um corte difícil, mas não é impossível de ser interpretado. Agora a gente fez um plano coronal, um plano frontal. Cortei a cabeça num plano coronal. Estou observando numa vista posterior a parte anterior que sobrou, né? Que ficou lá da estrutura. Então observo aqui cavidade craniana superiormente. Eu observo aqui na parte intermediária da cabeça as órbitas e observo aqui na parte central as duas cavidades nasais. Então eu tenho uma cavidade nasal esquerda e uma cavidade nasal direita. E observem as conchas ou cornetos. Concha nasal inferior, concha nasal média e concha nasal superior. Observem também o seio maxilar, os dois lados. Observem o palato. E o que chama atenção nesta imagem seria o nosso septo nasal. Este septo nasal, raras vezes, ele é completamente retilíneo. Sempre ele possui um certo desvio, né? Esse desvio pode comprometer a dinâmica aérea da nossa cavidade nasal, um desvio de septo, levando aí a sintomas e sinais de sinusite, de rinite, de certa frequência, né? E muitas vezes nós temos que fazer uma cirurgia, né? Uma rinoplastia mais profunda para tentar retificar um pouco esse septo nasal, evitando que comprometa uma cavidade nasal, né? Aqui um corte semelhante. Observem o septo nasal, nesse caso aqui discretamente desviado. Eu tenho as duas cavidades nasais, eu tenho os dois seios maxilares, né? Observem também os seios etimoides em relação com as órbitas, formando ali a parede medial das órbitas, né? Inferiormente eu tenho o palato e aqui já a nossa cavidade oral. Novamente uma interpretação de um corte mediano, né? Fiz um corte mediano, retirei a parte esquerda, estou observando a parte direita da figura, né? Observando aqui superiormente a nasofaringe, observem aqui o osteofaríngeo da tuba auditiva, o nosso tórax tubario ou tórax tubal. Observem aqui a orofaringe. E inferiormente eu tenho a última parte, a última subdivisão da faringe, que seria a laringofaringe. Aqui uma imagem de uma estrutura importantíssima localizada na região cervical. Essa estrutura foi retirada, coloquei a estrutura em cima de uma mesa para fotografar essa estrutura. E esta estrutura, ela é chamada de laringe. Eu tenho aqui a principal cartilagem da laringe, numa vista anterior. Observo aqui a cartilagem tireoide, a cartilagem mais robusta da laringe. Se você observar com atenção, a gente vai encontrar também a glândula tireoide localizada inferiormente, já em contato com a traqueia. Então, uma vista anterior da laringe, observando aqui a cartilagem tireoide.
e uma vista central anterior, eu observo aqui a cartilagem tireoide. A cartilagem tireoide formada principalmente por duas lâminas. Eu tenho a lâmina esquerda e a lâmina direita, onde eu tenho a união dessas lâminas, uma projeção bastante interessante chamada proeminência laríngea. Também uma imagem de uma laringe, né? Uma vista anterior de uma outra laringe. Eu observo aqui a cartilagem tireoide e também inferiormente eu vou conseguir identificar nesta imagem a nossa cartilagem cricoide. Essa cartilagem cricoide é a cartilagem mais inferior da laringe. Ela vai formar aqui um arco completo envolvendo ali a nossa laringe. Possui um arco anterior e um arco posterior. E aqui observando a nossa glândula tireoide, que vai ter relação significativa com a traqueia. Uma imagem bastante interessante, bastante relevante. Eu estou observando agora esta laringe, não é? Em uma vista superior, estou observando a laringe por cima, estruturas mais profundas na laringe que não são observadas por uma vista anterior. Eu observo aqui na região da laringe, a primeira cartilagem seria a cartilagem epiglote, abrindo aqui, né, a laringe. Então daqui para baixo eu vou encontrar a laringe. Observando internamente, numa vista superior, eu vou encontrar aqui a nossa cartilagem epiglote, formato de folha. Ela que vai ser responsável pela abertura e pelo fechamento da laringe. Quando eu respiro, eu tenho que ter a abertura, né, permitindo que o ar entre. Quando eu realizo uma deglutição, essa epiglote vai fechar, permitindo que o bolo alimentar ganhe lá a parte posterior da faringe e desça para o esôfago, né? Também observando por cima, né? Observo aqui na parte anterior eu tenho a língua, né? E na parte posterior eu rebati aqui a cartilagem epiglote. E observe algumas pregas. Existem pregas glossoepiglóticas medianas, uma prega glossoepiglótica mediana e duas pregas glossoepiglóticas laterais. Ou seja, a prega que vai conectar a língua, glosso, com a epiglote. Uma prega mediana, prega glossoepiglótica mediana. E duas pregas glossoepiglóticas laterais. Então, observem aqui a epiglote. E eu fiz uma secção posterior, cortei essa laringe posteriormente, abrindo aqui a cartilagem cricoide posteriormente. Observem que por cima da cartilagem cricoide eu tenho outras cartilagens. A mais importante seria a cartilagem aritenoide, que está aqui representada. E eu tenho uma prega também chamada prega ariepiglótica, que vai unir a cartilagem aritenoide de cada lado com a epiglote, formando ali a abertura da nossa laringe. Uma imagem bastante interessante, uma imagem de uma vista posterior da laringe,
cortada, essa laringe foi cortada, aberta. Eu estou observando posteriormente a laringe. Relembro aqui na parte mais superior a cartilagem epiglote, com as duas pregas ariepiglóticas. Eu tenho aqui a visualização da prega vestibular de cada lado, com as duas pregas vestibulares, e abaixo das pregas vestibulares eu tenho as duas pregas vocais. Então aqui a gente consegue identificar prega vestibular, no caso aqui do lado esquerdo, prega vestibular do lado direito, prega vocal do lado esquerdo e prega vocal do lado direito. Continua aqui com a laringe, né? No caso, nessa peça foi feita também uma secção, uma membrana entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Seria uma secção que permite uma cricotireoidostomia, uma via aérea acessória para um paciente que tem alguma obstrução nesta região superior da laringe, né? Observem que a cartilagem cricoide, ela foi cortada, permitindo uma abertura, uma vista posterior da laringe. Também uma peça e uma imagem super relevante, né? Um corte transverso da região cervical. Retirei a parte de baixo e estou tendo uma vista inferior da parte de cima. E observem aqui a nossa traqueia na região cervical. E importante a relação da traqueia com o esôfago, localizado aqui posteriormente na região cervical. Então o esôfago, ele se localiza posteriormente à traqueia. Esta relação é super importante, super relevante. Não é uma imagem difícil de interpretar. Eu tenho aqui superiormente a laringe, eu tenho a traqueia aqui representada. Estou tendo uma vista anterior desta traqueia e observo aqui o brônquio principal esquerdo e o brônquio principal direito. Observando com atenção, o último anel traqueal nós chamamos de carina, um anel que vai dividir a árvore respiratória em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Aqui uma vista anterior. E agora uma vista posterior desta árvore respiratória cortada, aberta. Então, abri completamente a laringe, continuei aqui na secção na nossa traqueia e continuei também a secção pelos brônquios. Estou observando aqui a traqueia aberta posteriormente. Se observar com atenção, a laringe está aqui representada. A primeira cartilagem seria a epiglote. Eu tenho as pregas vestibulares, as pregas vocais e inferiormente, né, a última cartilagem da laringe, que seria a cartilagem cricoide, eu vou encontrar já os anéis traqueais. Ainda no mediastino, esta traqueia se divide em brônquio principal ou brônquio fonte direito e brônquio principal ou brônquio fonte esquerdo. Aqui a gente pode
fazer uma repercussão clínica bastante interessante em relação à intubação, né? Quando a gente coloca um tubo, né, para ventilar esse paciente, a gente progride esse tubo, né, muitas vezes pela via da cavidade oral, uma intubação orotraqueal, o tubo entra pela cavidade oral, atravessa a faringe, chega e atravessa também a laringe, né? Esse tubo não pode entrar por esôfago, por exemplo, não posso ventilar, por exemplo, o esôfago, né? Eu tenho que ventilar a árvore respiratória, ele tem que progredir pela laringe, descer até a traqueia. E ele tem que ficar localizado aqui na traqueia. Por quê? Se eu progredir muito o tubo, eu faço uma intubação seletiva. Eu vou somente ventilar um pulmão, né? E isso é drástico também para o paciente. Como é que eu vou controlar isso? Depois que a gente faz a intubação, eu faço a ausculta respiratória e observo dos dois lados se o ar está entrando nos dois campos pulmonares, né? Muitas vezes também, para ter certeza que o tubo está na traqueia, eu faço uma radiografia para identificar o tubo localizado ali na nossa traqueia. Também uma vista posterior de um fragmento, né, onde a gente observa a traqueia seccionada e observo e relembro que o esôfago entra na topografia posterior. Então o esôfago caminha posteriormente, descendo, né, no mediastino em relação com a traqueia localizada anteriormente ao esôfago. Então, no caso de uma traqueostomia, que é um outro procedimento que eu faço numa unidade hospitalar, porque tem diversas intercorrências que podem acontecer, muitas vezes eu não estou preocupado com o esôfago. O esôfago atravessa posteriormente a traqueia. Então, durante uma traqueostomia, eu vou também montar uma via aérea alternativa, né? E o esôfago vai ficar livre dessa intervenção cirúrgica, porque ele está localizado posteriormente à nossa traqueia. Novamente, uma peça da nossa famosa laringe, numa vista anterior. Estou observando aqui em cima as duas lâminas da cartilagem tireoide e observo aqui a cartilagem cricoide. Inferiormente à cartilagem cricoide, eu já consigo identificar os anéis traqueais, todos formados ali por estruturas cartilaginosas. Uma outra imagem de uma outra peça, num corte mediano posteriormente à laringe, lembrando aqui as pregas vestibulares dos dois lados e as pregas vocais também dos dois lados. Prega vestibular é a prega inicial do vestíbulo, em direção ao vestíbulo. Eu tenho as pregas vocais que são mais inferiores. Relembrando aqui as subdivisões da nossa laringe. Desde a sua abertura com as pregas ariepiglóticas até as pregas vestibulares, eu tenho a região que é chamada de vestíbulo da laringe. Entre as pregas vestibulares e as pregas vocais, eu tenho aqui o ventrículo da laringe. E abaixo das pregas vocais, eu tenho a cavidade infraglótica. Então, uma dificuldade que eu encontro com razoável frequência é a dificuldade dos alunos definirem glote ou rima da glote, né? Mesma coisa. A glote ou rima da glote é o espaço transversal entre as duas pregas vocais. Esse espaço é bastante interessante, né? Eu vou ter no interior das pregas vocais as cordas vocais. E esse espaço ele vai sofrer diversas alterações no mecanismo de fonação. Eu tenho músculos na laringe que vão rodar a cartilagem aritenoide localizada posteriormente à cartilagem cricoide, permitindo ali
a abertura ou fechamento desta glote, ou rima da glote. Uma peça bastante interessante, né? A traqueia descendo, né? Chegando aqui ao nível torácico mais intermediário e se dividindo em brônquio-fonte direito e brônquio-fonte esquerdo, né? Observem aqui o esôfago caminhando posteriormente à traqueia. Então, uma peça onde foi retirada a laringe, foi retirada a traqueia, foi retirado também pulmões, né? Eu tenho aqui o pulmão direito representado principalmente nesta fotografia. Eu tenho brônquios representados e temos estruturas também vasculares representadas. Eu tenho aqui a artéria pulmonar do lado direito e também veias pulmonares do lado direito, né? Lembrando aqui a topografia do hilo pulmonar à direita, eu tenho superiormente chegando o brônquio, depois eu tenho a artéria e normalmente por último, na parte mais inferior, eu tenho a saída das veias pulmonares. Um destaque melhor dessas estruturas que vão formar aqui o pedículo pulmonar. Então eu tenho brônquio do lado direito, no caso aqui, eu tenho artéria pulmonar direita e eu tenho veias pulmonares. As veias pulmonares vão trazer o sangue oxigenado até o átrio esquerdo do coração, enquanto que a artéria pulmonar vai levar o sangue venoso do ventrículo direito até o pulmão, no caso aqui representado o pulmão direito. Também um fragmento de estruturas torácicas, né? Onde a gente vai identificar aqui em cima a nossa traqueia, brônquio-fonte direito, brônquio-fonte esquerdo. Uma peça difícil de identificar. Aqui está representado o pulmão do lado direito, não é? Eu observo que o pulmão direito ele é dividido em três lobos. Eu tenho o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Aqui a gente vai encontrar o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior do pulmão direito. E a gente consegue também, nesta visão, uma visão da face mediastínica ou mediastinal desse pulmão direito, observar a projeção das estruturas, né, do pedículo pulmonar em direção ao hilo pulmonar. O hilo, a região do pulmão onde as estruturas vão entrar ou vão sair. E no caso do pulmão direito, eu sei que mais superiormente eu vou encontrar o brônquio principal, de forma intermediária eu vou encontrar a artéria pulmonar e por último, na parte mais inferior, eu vou encontrar veias pulmonares. Também uma vista do pulmão direito, né? A gente observa lá superiormente o ápice do pulmão direito e aqui uma visão melhor para a gente identificar a face diafragmática do pulmão direito. Esta face diafragmática vai ficar em contato ali com a nossa cúpula diafragmática do lado direito. Ainda uma visão da face mediastinal
ou mediastínica do pulmão direito. Eu coloquei essa imagem aqui para a gente observar esta impressão aqui no pulmão direito, que me chama muito a atenção, que seria a impressão da veia azygos. Então, lembrando que a veia azygos, ela cavalga o pedículo pulmonar do lado direito antes de drenar na veia cava superior. Então, vai manter ali uma grande impressão na face mediastínica ou face mediastinal do pulmão direito, a impressão da veia azygos. E agora uma vista da face costal, mas agora do pulmão esquerdo. Por que eu sei que é o pulmão esquerdo? O pulmão esquerdo ele possui apenas dois lobos. Eu tenho o lobo superior e o lobo inferior, divididos por uma grande fissura, que seria a fissura oblíqua. Então eu tenho aqui o lobo superior e o lobo inferior, em uma vista de uma face costal desse pulmão esquerdo. Observa que as estruturas no hilo pulmonar esquerdo existem diferenças, enquanto que no pulmão esquerdo, mais superiormente eu vou encontrar artéria, de forma intermediária eu vou encontrar brônquio e na parte inferior eu vou encontrar veias, né? Uma vista mediastínica deste pulmão esquerdo e observem uma projeção em forma de língua, que eu chamo de língula do pulmão esquerdo. Aqui a gente consegue identificar também a base ou face diafragmática do pulmão esquerdo, que vai estar em contato com a nossa cúpula diafragmática esquerda. Uma grande impressão, chamada impressão cardíaca, que também é bem evidente no pulmão esquerdo. E aqui um destaque das estruturas no hilo do pulmão esquerdo, né, onde a gente observa superiormente eu vou encontrar artérias, na parte intermediária eu vou encontrar brônquios, né, observem tem cartilagem aqui recobrindo esse brônquio, e na parte mais inferior eu vou encontrar ali na topografia hilar as veias pulmonares. E agora, para terminar, coloquei duas imagens. A primeira imagem de um corte transverso na região cervical, então um corte transversal na região cervical. Retirei a parte de baixo da estrutura e fotografei observando a parte de cima, que restou, porém, numa vista inferior. A gente vai conseguir identificar que esta aqui é a parte anterior da região do pescoço, região cervical, e aqui a parte posterior do pescoço. Observem aqui uma vértebra cervical, né? O corpo da vértebra dirigido anteriormente, enquanto que o processo espinhoso se dirige posteriormente. E observe na região cervical, nós vamos encontrar aqui a traqueia e aqui o esôfago. Se vocês observarem com atenção, vocês vão conseguir identificar também os lobos da nossa glândula tireoide, que vão envolver ali lateralmente a nossa traqueia. E a última imagem, uma imagem também bastante relevante, agora um corte transversal ao nível da região torácica, né?
Também fiz um corte transversal, retirei a parte de baixo, estou observando numa vista inferior a parte de cima que restou. Observo aqui o pulmão do lado direito e o pulmão do lado esquerdo. E o que chama atenção seria a traqueia, já chegando na região torácica, e posteriormente à traqueia nós vamos encontrar o esôfago. Ok? Então foi uma prática demonstrativa, acredito que tenha sido bastante útil. Falamos sobre diversas estruturas que vão formar o nosso sistema respiratório, ok? Não foi objetivo a gente esgotar completamente as estruturas, dei uma relevância aqui para o que é mais importante do ponto de vista clínico e do ponto de vista cirúrgico. Então falamos sobre cavidade nasal, falamos sobre faringe, falamos sobre laringe, falamos sobre traqueia, mostrei também a bifurcação dessa traqueia nos brônquios, fonte direito, bronco fonte esquerdo, mostrei os dois pulmões, pulmão direito, pulmão esquerdo, diferenças entre esses dois pulmões, diferenças entre disposição das estruturas que vão ali estar localizadas no hilo pulmonar. Uma aula bastante interessante aí. Espero que tenham gostado. Até a próxima.